escravidão. Tornaram a vida deles amarga. Guarda essa palavra aí. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios se sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus. Aí vai chegar nas duas mulheres que eu te falei, Sifra e Poá. E o rei do Egito ordenou que quando elas ajudassem as hebreias a dar à luz, elas verificassem. Se fosse menino, elas podiam matar. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixe-as viver. Todavia, portanto, porém, contudo, aquelas mulheres eram tementes a Deus. Elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram vivos os meninos? Elas responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz onde chegam, antes das parteiras chegarem. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Deus lhe concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Esse texto é para te falar sobre duas mulheres improváveis que geraram vida em tempos difíceis. Porque eu creio que nesse tempo, Deus está levantando homens e mulheres improváveis que querem gerar vida a partir de um posicionamento de temer a Deus e de usar os dons que Deus deu e fazer o reino dele avançar, gerando vida e não morte. Amém? E aí eu peguei cinco chaves para te entregar nessa noite. Você quer viver um tempo novo em tempos difíceis? Será que você quer fazer algo novo em um tempo difícil? E para isso você vai ter que, dentro dessa palavra aqui, pegar algumas chaves, porque essas mulheres, elas se posicionaram, elas podiam ter gerado morte, mas a parte do temor no Senhor. E em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, a partir de um princípio de sabedoria, a partir de uma ordenança do céu, a partir de um posicionamento do céu, essas mulheres, através daquilo que Deus colocou nas mãos delas, elas geraram vida. Era um dom, elas tinham o dom de gerar. Eu vejo muito, sabe, eu trabalho muito com intercessão, né, eu gero na intercessão, e todos nós fomos chamados a gerar na intercessão. Então eu vejo essas parteiras como mulheres proféticas e como representação de um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo em que as circunstâncias, elas são totalmente difíceis, adversas, mas que nós precisaremos gerar vida. E essas mulheres, elas eram parteiras. Parteiras são aquelas mulheres, principalmente naquela época, e até lá no sertão mesmo. Eu sou de Princesa Isabel e durante muito tempo a minha mãe mesmo, e muitas amigas da minha mãe, elas tinham filhos normais, parto normal em casa, e as parteiras eram mulheres que iam lá para facilitar o nascimento da criança. E eu creio que nesse tempo Deus quer nos usar como essas parteiras. Deus está levantando homens e mulheres improváveis que vão gerar vida e que vão começar, que não estão preocupados com si mesmo, porque se a gente olhar para a parteira, ela era alguém que ia para casa, ela é alguém que vai ajudar a nascer. Ela é alguém que nem é tão valorizado. Ela é alguém que nem está preocupado com si mesmo, em gerar algo para si. Mas ela está preocupada em gerar algo que virá, em gerar uma vida, em gerar uma geração. E eu creio que esse é um tempo que Deus está levantando você, homem e mulher, para se posicionar na oração, na intercessão, gerando vida. Primeiro gere.
Primeiro, gere no lugar da oração. Primeiro, seja não apenas aquele que gera no lugar da oração, mas aquele que também declara, que dá vida ao que está para nascer. E está para nascer um tempo de glória, um tempo de avivamento, um tempo de posicionamento, um tempo de sabedoria, um tempo de temor ao Senhor, um tempo de se posicionar dentro dos princípios do temor ao Senhor, de ter sabedoria, de dizer sim, dizer não, de se posicionar de acordo com o que a palavra diz. E essas mulheres, elas eram mulheres tementes ao Senhor. E por serem tementes ao Senhor, elas não participaram da morte. Elas não participaram de um decreto de morte. Elas não participaram de coisas que levavam à morte. E elas estavam tendo a própria vida comprometida. Porque havia um decreto do rei para que elas promovessem a morte daqueles meninos. Mas elas conheciam os princípios bíblicos, elas conheciam a Deus, elas temiam a Deus e elas sabiam que aquele povo era o povo de Deus, elas sabiam que aquelas crianças, elas eram numerosas e elas faziam o povo de Deus avançar. E por isso, elas em temor ao Senhor, em temor ao povo de Deus, elas se posicionaram. E talvez nesse tempo Deus vai exigir de nós, se a gente quer viver o novo em tempos difíceis, posicionamento. Posicionamento diante daquilo que a Bíblia fala. Posicionamento com a nossa própria vida, não apenas com as palavras. Posicionamento deixando de olhar para nós mesmos, para gerar vida para outros, para abrir caminho para outros, para fazer algo que promova a unidade para outros, que não valorize somente a nossa vida, o nosso ministério, a nossa denominação, aquilo que temos. Pessoas que estão dispostas a orar para que líderes cresçam, para que igrejas cresçam, pessoas que estão dispostas a orar por libertação de outros, pessoas que estão dispostas a não apenas gerar, mas também ser parteiras, ser aquelas que vão participar do tempo de dores ali, que vai estar gerando em dor, que vai estar liberando em dor, mas que vai ver a criança nascer, que vai ver o tempo profético de Deus nascendo, que vai ver a multiplicação, que vai ver os feitos poderosos do Senhor, que vai ver se multiplicar aqueles que o Senhor disse que vai multiplicar. Então esse é um tempo, e eu quero falar algo que eu anotei aqui para você entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que fala assim: todo novo tempo precisa de parteiras para trazê-lo à vida. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo nas suas finanças. Deus tem um novo tempo na sua casa. Deus tem um novo tempo no seu ministério. Deus tem um novo tempo. E ministério aqui não é algo sobre nós, mas é algo sobre o que Deus está fazendo, e a gente se encaixa nesse novo de Deus. Deus está fazendo algo novo. E eu acho que ministério começa quando você diz assim: Senhor, eis-me aqui, faz através de mim. Eu tenho isso, eu só tenho isso, usa isso. Mas não me deixa ficar calado diante de uma geração que está sofrendo para nascer. Está nascendo algo novo no Senhor. Está nascendo algo que o Senhor quer fazer através de nós. E nós precisamos ser aqueles que vão colocar a mão no projeto, que vai fazer ele ter vida, que vai não apenas gerar em oração, mas que vai se posicionar com aquilo que já tem. Nós precisamos viver o novo de Deus. Nós precisamos orar para as pessoas que precisam de oração, sem se comprometer com o resultado, sem estar preocupado com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar, porque quem está doente precisa da cura, e nós temos a unção de cura, nós temos o Espírito de Deus, e Ele é poder de Deus em nós, e a partir desse momento nós vamos chegar para aquilo que o Senhor quer fazer e dizer: Senhor, usa-me como a parteira desse tempo, usa-me como o Senhor usou Cifra e Puá, e me posiciona num tempo de fazer nascer os teus projetos, de vivenciar os teus projetos, de participar do novo. E quando eu falo no novo, é não necessariamente o novo dos sonhos nossos, mas o novo dos sonhos de Deus para esse tempo. Deus quer te usar como boca profética, Deus quer te usar como mestre, Deus quer te usar como pastor, Deus quer te usar como evangelista, Deus quer te usar como apóstolo, Deus quer te usar como filho, como filha. Deus quer manifestar a glória dele, e a criação está aguardando um posicionamento seu. Duas mulheres improváveis, mas que temeram ao Senhor, que se posicionaram e geraram vida em tempos difíceis. Presta atenção, o Senhor está te chamando para gerar vida e não morte. Não deixe as suas palavras
atrapalharem o que Deus quer fazer através de você. Não deixa o espírito de intimidação te parar. Não deixa as palavras de derrota das pessoas te fazerem parar daquilo que Deus tem, porque vai precisar que você se posicione, vai precisar que você rompa, vai precisar que você tenha as dores do parto, vai precisar que você passe pelo processo do nascimento da criança. Mas a criança vai nascer, porque a criança está no coração do Pai para esse tempo. O projeto é do Senhor, mas há necessidade que se levantem aqueles que estão dispostos a gerar vida, aqueles que estão dispostos a trazer vida, para viver algo novo, em tempos difíceis. Eu trouxe 4 lembretes memoráveis, que são chaves. Lembre-se que o inimigo não quer que você viva o novo. Eu quero dizer para você nessa noite que o inimigo não quer que você viva o novo de Deus. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar mesmo. E se você não se posicionar em ousadia, se você não se posicionar usando aquilo que você já tem, você vai ficar refém das palavras mentirosas, das falácias, da astúcia. Você veja que aqui no texto, quando o rei do Egito vê que o povo hebreu está crescendo, que eles são numerosos, que eles são escravizados, que eles são perseguidos, mas que quanto mais coloca trabalho, quanto mais coloca escravidão sobre aquele povo, mais ele cresce, ele tem uma bênção sobre eles. E ele não diz isso, mas ele já fica pensando, esse povo é diferente. Então vamos começar a perseguir esse povo, porque esse povo pode fazer diferença. Esse povo vai fazer diferença. Então vamos logo começar a matar os filhos deles, não vamos deixar mais eles crescerem. E o texto fala, se você for ler lá depois, que ele fala assim, ó, com astúcia eles chamaram as parteiras. Então, o inimigo vai agir com astúcia. Ele não vai chegar para você simplesmente, claro, vai ser sutil, dias de muito trabalho, um trabalho que não te dá tempo de orar, é um trabalho que não te dá condições de priorizar o reino, é um dinheiro que você não consegue dizimar, que você não consegue ofertar, que você não consegue cumprir, nem temer ao Senhor, cumprir os princípios bíblicos, porque essas mulheres, elas cumpriram a ordenança do Senhor, e quando nós cumprimos as ordenanças do Senhor, Ele nos abençoa. Você veja que embaixo no texto fala que pelo posicionamento dessas 2 mulheres, dessas 2 parteiras, Deus deu a elas família. Deus as abençoou com família em todo o tempo família é bênção, mas principalmente para aquele tempo. Então Deus abençoou a família delas. Aquilo que nós fazemos para os outros, aquilo que nós fazemos para gerar vida, Deus abençoa e vem para nós como vida. Mas o diabo vai ser astuto, ele vai colocar coisas, e não são coisas pequenas, ele vai te dar inúmeras oportunidades que não estão focadas no propósito. Pode ser que seja algo muito bom e não deixa de ser bom, mas não é o bom de Deus para você, não é o bom de Deus para esse tempo, não é o bom de Deus para o propósito que Ele tem para você. E você vai ter que ter temor ao Senhor para cumprir o princípio e se posicionar dizendo não quando precisar dizer não, e dizendo sim quando for dentro daquilo que você entende que o Senhor tem para você, através da palavra e através da visão que Ele tem para você. Esse é um tempo que, se nós não formos intencionais, nós vamos cair nas astúcias do inimigo. Nós vamos cair nas ciladas do inimigo, e ele vai nos distrair. A principal, e eu posso dizer uma importante ferramenta do inimigo para nós é a distração. Ele vai nos tirar do foco, porque ele sabe o poder de alguém posicionado. Aquelas 2 mulheres estavam posicionadas no que Deus tinha para aquele povo, no que Deus tinha para aquela geração. E aquelas mulheres mudaram a história. Aquelas mulheres que a gente pouco ouve falar sobre elas, mas elas interviram, e através da intervenção delas veio Moisés. E Moisés se tornou o libertador do povo hebreu. Então, o nosso posicionamento hoje pode gerar uma geração, ou pode gerar líderes que são libertadores, pode gerar novas gerações posicionadas naquilo que o Senhor tem. Parece tão pequeno o que essas mulheres fizeram, parece tão pequeno às vezes o que a gente está fazendo,
parece tão pequeno, a gente fica esperando uma grande oportunidade, a gente fica esperando que as condições sejam favoráveis, a gente fica esperando tanta coisa, quando uma pequena intervenção, num tempo precioso e para um tempo certo, faz toda a diferença para todas as gerações vindouras. Aquelas mulheres, tem o nome delas aqui na Bíblia, e hoje nós podemos olhar para elas e ver algo criado e posicionado a partir de duas mulheres que apenas eram parteiras. Não nem médicas, né? Mas parteiras, mulheres simples, mas mulheres que marcaram gerações. E eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando de homens e mulheres. Então lembre-se, o inimigo não quer que você viva o novo, mas você vai viver o novo em tempos difíceis. E isso vai depender, claro, de você, porque o maior desejo do inimigo é que você não avance, é que você não use aquilo que você já tem, é que você fique sempre esperando que as circunstâncias sejam favoráveis, que sempre haja um outro veredicto a seu respeito. É sempre que não haja um posicionamento, mas que você espere o posicionamento dos outros. Isso vai sempre te impedir de viver o novo, de viver um tempo novo de libertação, de recomeço, de reconstrução. Entenda, Deus tem um tempo novo de recomeço, um tempo novo de graça, um tempo novo de prosperidade, mas você vai ter que gerar vida nas circunstâncias adversas. Você vai ter que se posicionar e dizer: eu nasci para gerar vida e não morte, e através da minha vida, com o que eu tenho nas mãos, com o que eu posso, eu vou participar daquilo que Deus está fazendo, e eu vou ajudar no nascimento de projetos de Deus. E eu trouxe algo também: decida cumprir os princípios de Deus. Quem quebra princípio tem as suas consequências. Quem cumpre princípios tem as suas bênçãos. Então, sempre vai ter que ser baseado nos princípios. Sempre vai ter que ser olhando para aquilo que o Senhor disse, baseado na palavra dele. Olha aqui, o texto diz em Êxodo 1,17: todavia as parteiras temeram a Deus. Quem vive para cumprir princípios de Deus sempre irá se preparar para viver algo novo. Quando cumprimos princípios, às vezes é até difícil se posicionar, mas algo novo vem em seguida. Então, se Deus te mandou se posicionar em algo, se posicione, porque o novo dele acontecerá. Eu observo muito na minha vida e eu compartilho sempre com quem está próximo, que sempre que eu estou para dar um passo de avançar, se levanta muita coisa assim contrária em áreas que, claro, o inimigo, ele não quer que a gente avance, né? E aí são áreas que ele, claro, entende que poderia me paralisar. Mas eu já entendendo isso, eu começo a entender: é astúcia, eu preciso me posicionar aqui. Aí eu vou para o princípio bíblico. E quando eu cumpro o princípio bíblico, quando eu me posiciono de acordo com o que o Senhor está me pedindo, sempre vem em seguida a confirmação do que Ele tinha me ministrado. Mas eu observo que Ele sempre espera o meu posicionamento. Ele é Deus, Ele vai fazer, Ele pode fazer sem que eu me posicione, ok. Mas Deus gosta. Eu acredito até que Deus, Ele ama quem se posiciona em fé. Ele tem como é que eu posso dizer? Um xodó. Os meninos até brincam dizendo assim que Deus, Deus lhe mima, né? Cadu diz muito isso. Aí eu digo assim: é porque eu obedeço rápido, né? Porque eu perguntei para ele: Senhor, o Senhor me mima? E ele falou: sabe por que eu lhe mimo? Porque você me obedece rápido. Então, se você obedecer ou não, Ele é Deus. Ele vai fazer: Socorro, Ele é Deus, Ele faz de todo jeito. Faz sim, mas Ele ama aqueles que se posicionam de acordo com o que Ele está liberando, de acordo com o que Ele está pedindo. E o mais, você se posiciona naquilo que você já pode fazer, o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai mostrar, o mais Ele vai entregar. E se em algumas áreas você se posicionar e ainda não tiver a completa certeza, se for algo que você, não, eu me posicionei, mas eu não tenho ainda a completa certeza de que é de Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir, porque Deus é misericordioso. Até quando a gente faz algo que não é o que Ele queria e a gente acha que era o que Ele queria, Ele vai e diz: olha, você fez, mas vá por aqui, é por aqui, eu queria nesse tempo, nessa hora ou desse jeito. Mas o importante é que a gente esteja posicionado com o princípio bíblico, cumprindo princípios e com o temor ao Senhor. Essas mulheres, elas temeram ao Senhor. E sabe o que eu vejo na vida dessas mulheres? Elas decidiram não temer a pressão. Nesse tempo,
se você deseja viver o novo de Deus, se você temer a pressão, você vai retroceder. Você não pode temer a pressão. Elas puderam experimentar algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, porque elas não temeram a pressão. Se você ficar com medo da pressão, com medo de falar o que Deus já colocou no teu coração, preocupado com o que as pessoas vão pensar, você não vai viver o novo de Deus para essa estação. Então se posicione nisso. Para viver o novo de Deus em tempos difíceis, você vai viva para abençoar as pessoas. Essas mulheres, elas gastaram a sua vida participando de um momento de nascimento na vida de outros, trazendo alegria para outros. Quando a parteira ela vai na casa da mulher, ela sabe que ali a responsabilidade dela é muito grande. Ela está ajudando a nascer uma criança, a nascer o que vai gerar prazer e alegria para um pai, para uma mãe, para uma família. E essa é a alegria dela, é participar disso. Então, quando eu vivo para abençoar os outros, eu sou abençoado. Quando eu dedico a minha vida e o meu tempo e aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, e eu não estou falando de você viver um ministério integral, você pode viver para abençoar os outros fazendo o que Deus te confiou para fazer, sendo um empresário, sendo um médico, sendo tantas outras coisas, qualquer profissão, sendo um funcionário público, aonde você estiver inserido, viva para abençoar os outros, porque é um princípio bíblico, nós estamos falando de cumprir. E não é abençoar quem você gosta, abençoar quem a gente gosta é muito fácil. Mas quando eu abençoo, quando eu paro de orar por mim e oro pelos outros, o Senhor faz na minha vida. Quantas vezes eu vi isso? Ir para um lugar de oração, começar a orar, achando que era para... eu tenho tantas demandas para orar pelos meus filhos, pela minha casa, pelas necessidades do legado. E eu começava a orar e Deus me dava pontos para orar por outras pessoas, palavras proféticas para outras pessoas, cura para outras pessoas. E aquilo ia me maravilhando, e quando eu saía, eu recebia bênçãos do Senhor. E mesmo quando eu não recebi bênçãos do Senhor, mas eu me sentia abençoada, eu me sentia privilegiada por poder ser bênção na vida das outras pessoas. Isso é desde Abraão, porque eu estou me lembrando agora que quando o Senhor chamou Abraão, ele disse, sê tu uma bênção, e determinou que Abraão seria bênção para muitos, porque a partir dele se criaria nova geração. Parteiras não fazem o seu nome, elas serviam para trazer novos nomes ao mundo. As parteiras não são as mais importantes. Quando nasce o bebê, elas desaparecem. Elas não vivem para si mesmas. Deus está chamando pessoas que não estão querendo viver para si mesmas, mas viver para fazer diferença na vida de outra pessoa, para fazer diferença nesse tempo, para ser útil para o reino de Deus. O chamado de Abraão, olha isso, é o mais antigo que existe. E o chamado de Abraão constituiu em ser bênção para os outros. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Para viver algo novo, em tempos difíceis, você vai ter que creia na recompensa de Deus, que crê na recompensa de Deus. Visto que as parteiras temeram a Deus, Deus lhe concedeu que tivessem suas próprias famílias. Elas cuidavam das coisas de Deus e Deus cuidou das delas. Cuide das coisas de Deus, porque Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Porque o Deus que chama é o Deus que provê todas as coisas. Guarde isso na sua mente. Deus tem prazer em surpreender e recompensar aqueles que o seguem fielmente. Seja fiel à palavra do Senhor, seja fiel ao princípio, seja fiel à visão que Ele lhe entregou. Dê vida a essa visão. Não gere morte com suas palavras. Não gere morte ouvindo pessoas que não estão dispostas a te apoiar naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Escute, entre por aqui, saia por aqui, mas a tua boca vai gerar vida. Entregue seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Porque eu me lembro bem, lá na frente, Moisés é gerado porque essas parteiras não mataram os meninos. E quando Deus chama Moisés e que Moisés se posiciona, e Moisés pergunta assim para Deus, como é que eu vou falar para o povo hebreu que foi o Senhor que me enviou? E Deus diz para ele, diga que foi o grande eu sou. Mas naquele momento eu fiquei pensando, quando
Deus diz para Moisés, quando você disser quem eu sou para eles, porque eles iriam perguntar para Moisés, como é o nome do nosso Deus? Quem foi que disse isso a você? E aí eu fiquei pensando, Deus tem falado tanto nesse tempo, o quão é importante a gente entender quem é o nosso Deus. Qual o nome dele, qual o papel dele em nossas vidas, quem somos nele. E desde lá, Deus já vem trabalhando em dizer quem ele é. E o povo sabia que era Deus quando Moisés disse que eu venho em nome do grande eu sou. É importante você ter nesse tempo também a importância de viver o que Deus diz a teu respeito. E por fim, eu quero te perguntar, você é uma parteira ou tem sido um coveiro? Parteiras estão prontas para viver algo novo da parte de Deus, mesmo vivendo tempos difíceis. Coveiros sempre lidam com a mesma coisa, o tempo todo. Eles vivem para sepultar pessoas. O que Deus depositou em suas mãos traz vida ou gera morte na vida de outras pessoas. O que Deus depositou em suas mãos está julgando e matando pessoas, está julgando e matando crianças e projetos de Deus, ou está gerando vida? Você está disposto a não olhar para si, para gerar vida para outros, ou tudo tem que apontar para você, para o que você quer, para o que você pensa e como você quer? O que você tem sido nesse tempo? Deus quer gerar vida em você e através de você. E eu quero encerrar com esse texto que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Por último, eu quero deixar os 5 lembretes para você, do resumo de tudo que Deus nos confiou nessa noite. Lembre-se, o inimigo não quer que você viva o novo. Lembre-se, decida cumprir os princípios de Deus. 3, não tenha medo das pressões. 4, viva para abençoar pessoas. Coloque aquilo que Deus colocou em suas mãos, já é para você abençoar pessoas. E eu não estou falando de dinheiro somente, eu estou falando de dons, talentos, dinheiro, família, boca, olhos, ouvidos, mente, tudo que o Senhor já te deu vida. Você tem vida de Deus? Você tem vida de Deus dentro de você para compartilhar? Você está vivo hoje, pode compartilhar isso? Não olhe as circunstâncias difíceis. Há um decreto de morte sobre as tuas finanças, há um decreto de morte sobre a tua família, há um decreto de morte sobre o mundo, há um decreto de morte, mas a vida habita dentro de você. A vida dentro de você pode produzir vida e gerar vida em cima de um princípio, das trevas, combatido com os princípios de Deus, porque só se combate o princípio das trevas com os princípios de Deus, só se combate o princípio das trevas com o posicionamento de Deus, só faz a diferença quem decide ter temor ao Senhor e avançar, cumprindo e sendo essa pessoa que não tem medo das pressões. Viva para abençoar as pessoas e creia na recompensa de Deus, porque Deus é galardoador dos que o buscam. Eu espero que essa palavra nessa noite gere em você a ousadia para você avançar como essa pessoa que vai gerar vida e não morte. Deus te abençoe. Quarta-feira eu creio, eu vou estar aqui liberando mais uma palavra que está no coração do Senhor, uma palavra profética para esse tempo. Lembre-se, a série é Os Improváveis, vivendo o novo de Deus em tempos difíceis. Deus te abençoe.